E aí, o que acontece quando você tem uma semana de cão? E podia ser só figurativo, porém também foi literal. Ou seja, que semana, senhores? Vamos falar um pouco sobre o que o autoconhecimento pode ajudar a gente para lidar assim com períodos muito intensos, de muitos desafios todos juntos num grande bloquinho para você. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde você a este canal Empodere Suas Negras. Meu nome é Iris, olá! E aqui esse é o canal de autoconhecimento e expansão da consciência pela perspectiva que seja nossa, reconheça a nossa potência, a grandiosidade do que a gente já fez nesse mundo e do caminho de retorno que é possível e está disponível para todos nós, tá? Então, assim, eu tenho, esse maravilhoso espacinho na internet chamado Empodere Suas Negras. Estamos também naquela outra rede, né, que antes era só fotos, agora é basicamente vídeos e etc, etc, etc. E lá eu compartilhei um pouquinho nos stories, né, nessa última semana, que eu tava aqui passando por um desafio. Inclusive, talvez vocês escutem o desafio se manifestando, porque tá rolando uma tosse ainda em decorrência do resquício de período pós-cirúrgico. Mas o meu cachorrinho, Ducky, ele tem 11 aninhos de idade, um senhor, e ele tem um probleminha no coração e ele precisou fazer uma cirurgia um pouco extensa na boca. E aí teve todo um processo, cancela, descancela, risco cirúrgico, risco cardíaco não aprova, não sei o que. Foi um furdunço que culminou numa semana passada em que eu falei, então, gente, não estarei com vocês aqui semana, porque eu preciso resolver essas questões. Volto quando tudo estiver um pouquinho mais resolvido. E essa escolha, ela não foi uma escolha aleatória, não foi uma escolha em virtude da exaustão, foi uma escolha ancorada num processo que eu consegui perceber nessa caminhada de autoconhecimento para mim. Tem algum tempo que a gente conversou sobre isso, foi na série de vídeos logo assim que a gente começou esse processo de pandemia, chamado Produtividade Mocoronga-Virus, Autogentileza e Mocoronga-Virus, se eu não me engano, e tem mais um que eu esqueci aqui qual era o nome dele. Mas é uma série de vídeos, eu vou deixar aqui dos cards para vocês se sentirem de ver, porque aí eu descrevo um pouquinho melhor, né, essas formas de abordar a minha rotina quando tá rolando um desafio muito complexo. Então eu vou ser objetiva e vou focar no que eu fiz, no que eu usei, né, desse movimento de autoconhecimento sobre a minha percepção sobre mim mesma, para poder lidar um pouco melhor com esse desafio. Vamos lá. A questão da saúde do meu cachorro tá no nível das coisas que eu não tenho controle, né? Eu mantenho ele super bem alimentado, eu cuido dele, levo no veterinário, mas ele ter uma eventualidade de saúde não está no meu controle. Então, quando isso acontece, digamos que isso é uma urgência ou emergência, algo que eu não tinha como planejar, antecipar ou coisa do tipo. Então, eu tenho que escolher lidar com aquilo da melhor forma possível naquele momento. Não adianta contestar, não adianta falar, oh meu Deus, se fosse diferente. É só lidar com aquilo. Então a gente já conversou aqui que quando eu tenho uma rotina com muitas atividades diferentes. Eu trabalho, né, de 40 horas, ou seja, de 8 às 18. Eu falo aqui com vocês dentro do meu horário de almoço e depois ou antes da minha jornada de trabalho começar. Então isso é uma demanda, né, considerável do meu dia. Então o meu trabalho, mais todo o nosso movimento no Empodere, aí gravação de vídeos, elaboração de posts, tudo tem, apesar de ser muito guiado pela espiritualidade, tudo é concatenado e organizado com saberes acumulados ao longo de todos esses anos. Então, da minha lista de coisas a fazer, meu dia ele é basicamente todo ocupado até 10 horas da noite mais ou menos. Então, assim,
lidar com essa questão do Lucky exigiu que eu redimensionasse as minhas atividades do dia. Por quê? Porque se eu tentasse lidar com esse desafio de cirurgia, não sei o que lá, mas fazer tudo o que eu já faço normalmente, o nível de exaustão que eu ia alcançar, ele ia ser incapacitante. E aí talvez eu não tivesse energia gerada o suficiente para lidar com isso que era uma emergência. Então, para eu estar presente, para ter as melhores respostas para essa emergência, eu olhei na gama de coisas que eu poderia redimensionar, reorganizar e falei: isso aqui não vai acontecer essa semana, isso aqui não vai acontecer essa semana, isso aqui não vai acontecer essa semana. Essas coisas são passadas para um outro momento. Um bloco que eu retirei foi o bloco das postagens no Empodere, a interação no Empodere ficou basicamente nos stories, porque eu conseguia fazer essa produção, esse contato rápido e mantinha, né, conversando com vocês, que é um espaço que eu gosto de estar. Eu não tô lá para alimentar o algoritmo, eu tô lá porque eu realmente gosto de interagir com vocês. Então, assim, eu tenho trocas muito ricas lá dentro com informações que as pessoas trazem que são grandiosas para mim. É um espaço que eu gosto, é um espaço que eu construí, cada tijolinho e com apoio da espiritualidade, e eu gosto muito do que a gente construiu lá. Então, assim, eu não podia estar com a presença de postagens e vídeos regular. Então, eu eliminei essa pressão do meu momento. Na minha rotina de atividades físicas, quem aqui já acompanha há algum tempo os vídeos sabe que a atividade física ela entra na minha vida de forma mais consistente como parte do meu tratamento para o transtorno do estresse pós-traumático, uma orientação que o meu próprio psiquiatra deu de que eu precisava levar muito a sério a atividade física, e não é em intensidade, é manter o meu corpo em movimento. Isso seria muito importante para o meu processo de restabelecimento. Então, desde esse momento, eu incluí a atividade física e ela é um bloco inquebrantável da minha rotina. Eu só deixo de fazer ela caso haja um impedimento real, e mesmo assim eu tento fazer algum nível de substituição ou pegar a rotina de exercícios e fazer em um outro momento, se eu não estiver disponível no horário das aulas que agora estão online. Então, eu olhei para minha rotina de atividade física e falei, ok, fica aqui o funcional. O funcional é de manhã, antes do trabalho, eu dou conta das rotinas de remédios e tudo do Lucky, o meu cachorro, e eu faço o exercício físico. O exercício físico, ele tem essa importância, o psiquiatra reforçou isso, né, com a produção nossa de neurotransmissores, essa sensação de bem-estar, essa elevação, né, que dá de energia. Ela movimenta o nosso corpo para que a gente tenha mais disposição para as outras atividades. Então, isso era importante. Porém, eu faço outras atividades que também são uma demanda física, como, por exemplo, a yoga, que é a Metic Yoga que eu faço com o pessoal do Requete, e também a dança, que eu faço dança do ventre com a Camila Preta do Tantra, que eu também recomendo que vocês conheçam, que é exatamente esse arroba dela lá na outra rede. Então, assim, eu não consegui manter essas atividades nessa semana. Eu peguei e falei assim, ok, eu vou manter aqui o básico, que é a atividade do funcional, mas vou retirar essas outras. Por quê? O horário de buscar ele da cirurgia batia com uma das atividades, e 2, para outra eu não estava com motivação para fazer. Então, o que eu fiz? Cara, eu vou me desobrigar de cumprir esse compromisso, vou manter o básico da movimentação do meu corpo, e é isso que temos para essa semana. Então, vocês vejam. Eu escolhi o que era prioritário na minha agenda na semana para focar e não me cobrar por botar uma coisa na lista e não fazer. Então eu já fiquei tranquila em relação a isso. Eu não me senti nem um pouco culpada, não foi desconfortável, nada disso. Eu simplesmente pincei da minha rotina e segui em frente. Depois, eu peguei e vi dentro das minhas atividades físicas o que ia ser muito demandante e o que ia ser mais contribuição naquele momento. Mantive, o resto eu tirei. Então aí eu já não me senti mais culpada. Passei para o próximo bloco, que era organizar uma rotina com essa emergência que se encaixasse no fluxo da minha rotina. Ou seja, eu dimensionei os horários dos remédios para encaixarem com o que eu tinha de rotina médica com ele. Eu fiz essa organização
remarquei a cirurgia, a cirurgia foi remarcada, eu falei, não, mas eu não posso esse momento aqui, porque vai ser muito desgastante para mim, por favor, façam nesse outro momento. Então assim, eu fiz um movimento para que deixasse a minha rotina mais gentil, mas eu só pude fazer isso porque eu estava presente para o que funciona e o que não funciona para mim. Eu sei o que obrigatoriamente eu tenho que manter e eu sei o que eu posso abrir mão. Essa reflexão é importantíssima. Esse movimento em que você olha e mesmo frente a uma emergência, uma coisa que eu não esperava, algo absolutamente novo e extremamente desconcertante, porque eu amo esse animal. Ele é meu fiel escudeiro há 11 anos, velho. Tudo que acontecer com ele, que ameaçar a vidinha dele, vai me desestabilizar. Então, como é que eu mantive o básico de estabilidade para eu conseguir sozinha lidar com tudo isso? Porque o agendamento, o sobe, o desce, o paga, o vai, é tudo por minha conta, entendeu? Então, assim, eu não tinha outros espaços de apoio. O que aconteceu foi que a minha mãe veio aqui para me ajudar quando ele voltou do hospital, para fazer orações com ele, tudo, né? Porque minha mãe faz uma oração, que é um processo de cura da religião dela, e aí ela fez aqui com ele também, para ele se sentir bem, ele fica muito calmo quando tá perto dela. Ou seja, essa foi a minha rede de apoio. Um dia pós-operatório com a minha mãe, e aí ela faz a alimentação dele. Fazer essa alimentação já é uma coisa que retira muita pressão na minha rotina também. Então, assim, o que podia ser organizado e remanejado, eu fiz, eu reorganizei. E aí o convite, que é o que fazer quando a gente tem uma semana mais caótica do que o normal, antes desse caos acontecer, ou seja, agora, se o caos não tá rolando na sua vida agora é um excelente momento para você olhar para você mesmo, para sua rotina e perceber o que é imprescindível, o que é opcional, o que você faz para gerar energia, quais são os movimentos que lhe trazem satisfação, como você se sente quando faz determinadas atividades, o que é mais desgastante, o que é mais prazeroso para você, o que repõe o seu gás, o que repõe a sua energia, para que você, quando estiver frente a um desafio, você consiga organizar esses bloquinhos da sua vida. Autoconhecimento, ele é para preparar a gente para ter mais resiliência nessas situações. O autoconhecimento, ele não é nada estagnado, ele é um processo dinâmico. Então, assim, veja o que funciona para você, para que você possa setar as suas emoções. Para mim foi difícil. Tem um outro ponto que é muito importante nesse processo de caos, que é o pensamento, né, e o sentimento que você está tendo em relação àquilo. Para mim foi muito difícil sentir leveza no meio desse processo. A minha mãe ficava me convidando a esse exercício o tempo inteiro, mas eu não conseguia. Eu estava muito preocupada com o Lucky, porque ele estava passando por um perigo de morte, né? A cirurgia era uma cirurgia arriscada para a situação cardiopata dele, né? Então eu não conseguia fazer isso. Mas toda vez que eu conseguia lembrar, eu tentava fazer esse alinhamento de pensamento e sentimento com foco no resultado que eu queria alcançar. Ou seja, a cirurgia precisa acontecer para ele ter mais saúde, a cirurgia precisa acontecer para ele ter mais qualidade de vida. Então, naquela situação caótica, onde que precisa estar a sua mente para que você, ultrapassar desse desafio, o que você vai ter depois dele? Então eu espero que esses elementos você possa usar dentro das suas semanas desafiadoras e se reorganizar e se reequilibrar para poder ter condições de lidar melhor com esses desafios. Como eu sempre digo, os desafios eles não vão parar de existir, mas a gente pode estar cada vez mais pronto para lidar com eles de uma forma mais leve. E isso é o que o autoconhecimento é capaz de trazer pra gente, tá certo? Então, se isso fez sentido pra você, coloca aqui nos comentários pra mim. Vou adorar saber. Ou se não faz sentido algum, ou se você tem uma outra forma de lidar com desafios, por favor, conte pra mim. Eu vou adorar. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.